chumos. Nós vamos tratar agora do terceiro modelo. Foi visto John Dalton, J.J. Thomson e agora Ernest Rutherford. Nessa figura nós estamos vendo aí o seguinte, pessoal. O Ernest Rutherford utiliza os conceitos da radioatividade de Marie Curie, Pierre Curie, para o seu experimento. Então, ele faz aqui, fazendo a leitura sobre essa figura, ele coloca dentro de um bloco de chumbo material radioativo, que inclusive é o polônio. Só um adendo aí, ó, esse polônio, ele tem esse nome por conta da nacionalidade da Marie Curie, esposa de Pierre Curie, que era polonesa. Ela estudou por muito tempo e manuseou vários elementos radioativos, inclusive uma das complicações de saúde que causa inclusive a sua morte é por conta dela ter entrado em contato com muitos elementos radioativos. É um caso que eu rendo homenagem sempre nas minhas aulas, dizendo que foi alguém que deu, de maneira assim, bem honesta falando, a vida pela ciência. Uma mulher, inclusive prêmio Nobel de Física e também prêmio Nobel de Química. Tira o chapéu para ela, viu? Um abraço, Marie Curie, onde você estiver. Ixi, olha o papo. Sim, continuando. Ele utiliza o polônio que emite feixe de partículas alfa. Partículas alfa são partículas carregadas positivamente. São partículas radioativas que têm o menor poder de penetração. Essa placa de chumbo que você encontra aí na figura é só para direcionar essas partículas alfa, colocar elas em um sentido. Essas partículas vão ser chocadas numa fina lâmina de ouro, representada aí pelo símbolo AU, certo? Ouro vem de aureus, do latim, então por isso é representado por AU. Existe também, ao redor dessa fina lâmina de ouro, um anteparo fluorescente de sulfeto de zinco. Quando essas partículas se chocam nas paredes desse anteparo, elas apresentam uma cintilação, como se fosse um flash. E aí, o Ernest Rutherford teria a noção de como se comporta a trajetória dessas partículas. O que ele percebeu foi o seguinte: maior parte das partículas alfa sofreu distorção em sua trajetória, ou seja, na sua trajetória, se você tem algo positivo e ele sofre distorção, é porque ele foi atraído por algum campo negativo. Como foi em grande parte, ele diz o seguinte: agora o átomo ele tem uma região que ela é grande e negativa. Por outro lado, algumas partículas voltaram, bateram na superfície e voltaram, só que no sentido oposto. E aí ele conclui o seguinte: se elas voltaram, porque elas foram repelidas. Se elas foram repelidas, é porque elas encontraram uma região positiva, já que a partícula alfa é positiva. E em menor quantidade significa que essa região é pequena. Então, essa região é pequena e positiva. No final das contas, ele conclui o seguinte, que o átomo é formado por duas regiões distintas entre si. Uma pequena, positiva, uma grande e negativa. Ou seja, são características antagônicas. Essa parte pequena e positiva ele chama de núcleo, enquanto a parte grande e negativa ele chama de eletrosfera, porque aí já se sabia que tudo que era carregado negativamente era porque continha excesso de elétrons. Então, o núcleo é composto por partículas de carga positiva, enquanto a eletrosfera é composto por partículas de carga negativa. Enquanto a eletrosfera é grande, você tem um núcleo muito pequeno em relação à eletrosfera. Pra você ter ideia, a eletrosfera é 100.000 vezes maior que o núcleo. Então, a partir desse experimento, é um experimento que inclusive é pedido em alguns vestibulares. Você pode analisar e tomar essas conclusões. Olha a viagem agora. Imagina então que tu pode enxergar por uma superlupa. Aí meu olho aí. Imagina que tu pode enxergar por uma superlupa, então, um átomo. Qual seria a região que você enxergaria primeiro? A maior. E eu já vi uma questão de vestibular perguntando isso. Segundo o modelo de Ernest Rutherford, quem é que você poderia enxergar primeiro, se fosse possível enxergar com uma superlupa? A região corresponderia, então, à região da eletrosfera, porque ela é maior. Pra você ter ideia, alguns livros trazem um exemplo que é clássico. Você pega um grão de areia, coloca no centro do campo de futebol, beleza?
esse grão de areia no centro do campo de futebol seria justamente o núcleo, enquanto o campo de futebol, as arquibancadas ao redor do campo de futebol, o estacionamento do estádio e a cidade quase ao redor do estádio seria a eletrosfera. Para você ter ideia da dimensão que a eletrosfera tem em relação ao núcleo. Então, é claro que nós não conseguimos enxergar um átomo, mas se a questão pergunta se você conseguisse enxergar o átomo, você iria enxergar quem? Núcleo ou eletrosfera? Você diz o núcleo. Outra coisa importante, pessoal, aqui, além de você já definir partes ou regiões do átomo, que são duas, inclusive são antagônicas, enquanto o núcleo é positivo, a eletrosfera é negativa, enquanto o núcleo é pequeno, a eletrosfera é grande, são características antagônicas, você também já vai introduzir os conceitos sobre partículas. O núcleo ele é positivo porque ele encontra ali nele uma partícula positiva, que é o próton. Então, associa que o núcleo é a química do space. O núcleo é pequeno, o núcleo é positivo e o núcleo possui prótons. Tranquilo? Pequeno, positivo e próton. A eletrosfera não. A eletrosfera é grande, ela é negativa e na eletrosfera você tem os elétrons. Vai fazer como um senhor que eu encontrei no ônibus que disse que sabia tudo de química. Eu disse, bacana. O que o senhor sabe mais ou menos aí sobre química? Ele disse, é claro que eu sei, a eletrosfera tem elétrons. Eu disse, beleza, mano. Vá agora pegar seu prêmio Nobel de Química. A eletrosfera tem elétrons. Nenhum vestibular vai te perguntar isso. Mas ele pode perguntar algumas coisas sobre a carga, vai ser negativa. E quanto ao tamanho, ela é grande. Tranquilo? Agora nós vamos ver o seguinte, o modelo de Ernest Rutherford é um modelo clássico. Ele é baseado na física clássica da bichona Newton, não é isso? Da mãe da física. E nós vamos ver o seguinte, que a partir dos conceitos do efeito fotoelétrico e também da teoria da quantização de energia de Max Planck e Einstein, o átomo agora não consegue ser compreendido mais pela física clássica de Newton, física mais mecânica. Algumas particularidades sobre o átomo não conseguem mais ser explicadas por essa física clássica. E a partir daí, então, nós vamos aumentar a influência da física moderna, a física quântica. Então, eu vou fazer agora aqui para vocês um breve resumo, algo que bem conceitual, bem simples sobre o que vem a ser esse termo quântico. Primeiro, agora a energia ela não se comporta mais como algo contínuo, certo? Que não tem intervalos. Quando você diminui a proporção, chega ao mundo microscópico, a energia ela começa a ser agora em pacotes. Esses pacotes são quantos, porque quanto dá origem à palavra quantidade, que são justamente esses pacotes de energia. Por exemplo, pacotes de energia sob a forma de luz são os fótons. Quem diz isso é o Einstein. Então, a luz ela tem dois comportamentos. Ela não sabe o que ela é, se ela é ondulatória ou se ela é corpuscular, ou seja, se ela é em onda contínua ou se ela emite esses pacotes de energia que são os fótons. Então, ela tem esses dois comportamentos e a luz é top de linha, viu? Sempre a luz. Então, continuando, você vai ver que a quantização da energia vai influenciar nas camadas que serão as constituintes da eletrosfera. A eletrosfera agora vai ser constituída por níveis de energia. Esses níveis são discretos e têm energias que vão aumentando conforme você se afasta do núcleo. Então você tem aí 7 níveis de energia, de 1 até 7. Então vejam que não existe elétron entre um nível e outro. Não existe meio nível ou 1,75 de nível. Por quê? A quantização são valores discretos. 1, 2, 3, 4, 5 até 7. Não existe meio pacote de energia. Ou é 1 ou é 2. Isso é importante porque a quantização, a mesma coisa você pode associar com um degrau de uma escada. Só existe a possibilidade de você pisar um degrau de cada vez. Não existe uma escadaria com 12,75 degraus. Ou são 12 ou são 13. Não existe fulano pisar em 1,75 degrau. Tranquilo? Outro exemplo é a quantização em relação à galinha colocando ovo. A galinha só coloca um ovo por vez. Não existe uma galinha que coloque 2,25 de ovo. Ou ela coloca 1, 2, 3, por aí vai. Então isso é bacana porque agora você consegue entender o seguinte.
Os elétrons terão energias específicas que estão relacionadas aos níveis, e esses níveis são valores discretos, de 1 até 7. Tranquilo? Isso é influenciado, e esse modelo agora é conhecido como modelo de Niels Bohr. Bohr trabalhou e foi colaborador de Ernest Rutherford. Alguns vestibulares, como a universidade aqui do nosso estado, Roraima, ela traz o modelo de Rutherford-Bohr. Mas nós vamos ver que o modelo de Rutherford é da física clássica e o modelo de Bohr já é da física moderna. Trata sobre a essência do elétron em relação à sua energia. E uma coisa interessante que nós vamos ver nessa figura seguinte é que os elétrons agora eles podem ser excitados. Ó, excitados. Então, isso aí vai ser bacana. O pessoal que está na puberdade agora vai... Agora sim, né, mano? Vai ficar interessante a aula. Porque os elétrons, eles ficam excitados e, na verdade, isso vai acontecer por conta de um ganho de energia. Então, o elétron, quando ele ganha uma energia, ele salta para um nível de maior energia e um nível que nem sempre é o seguinte, pode ser um nível maior ainda. Ele sempre é correspondente à energia que ele ganhou. Então, nós vamos analisar uma figura para ver isso mais claramente, tranquilo? Então, vamos pedir ao nosso editor aí que em High Definition coloque a figura. Vai lá, moleque doido. Nós estamos nessa figura só representando os 3 primeiros níveis aí da eletrosfera. Então, N1, N2 e N3. Com o aumento dos níveis, você está vendo que o distanciamento entre o núcleo, esse pontinho verde, e os elétrons aumenta, né? Cada elétron vai ter uma energia, pessoal. Esse elétron da camada ou nível 2, se ele ganha energia, ele fica sob a forma excitada. O elétron excitado, você sabe que uma excitação não dura uma eternidade, ainda bem, né? Imagina alguém excitado pelo resto da vida. Então, esse elétron, ele salta para um nível correspondente a essa energia que ele ganhou. Quando ele salta para um nível mais energético, esse salto é chamado salto quântico. Esse elétron fica em um nível mais energético, mas esse nível não corresponde à sua energia. Então, o que ele faz? Ele emite essa energia para o meio novamente, só que agora ele transforma essa energia a luz. Então, essa energia agora é sob a forma de luz. Ele emite essa energia e essa energia vai ser representada por uma luz de coloração específica. Então, cada elétron excitado vai apresentar uma coloração específica. Isso acontece nos fogos de artifício. Cada coloração ali dos fogos de artifício é porque algum elétron está sendo excitado de maneira diferente. Quando esse elétron regressa para seu nível de origem, essa energia é mandada de volta para o ambiente e isso é sob a forma de luz. É o que Bohr fala, níveis de energia, elétron em excitação. Beleza? Então nós vamos tratar desses assuntos em outras oportunidades, mas de maneira geral é isso que você precisa saber. Eu aqui agradeço, obrigado pela atenção, um abraço, beijo do Didi. Finalizo com a figura para você analisar aí. Um abraço, falou, tchau, beijinho no ombro.